no início e acho que a gente está aqui pronto para começar mais um caso muito difícil e desafiador e com participação de novo do Escolar, que é uma pessoa mais do que bem-vinda, já é parte importantíssima da nossa reunião. Já contamos toda semana com a sua presença, professor Scolari, viu? É isso mesmo. Muito obrigado. Só semana que vem eu estou de férias, viu? Eu não vou poder entrar. Então, nós vamos ficar 2 semanas sem ter reunião. Por causa de eventos que vão ter aqui no Dante, nós vamos ficar 2 semanas, vamos voltar só em outubro. Então, você vê que o seu timing não poderia ter sido melhor. Perfeito. Sincronizado. Vou dar uma chegadinha aí no Brasil, ver a família, matar saudades. É bom. Que bom. Pode continuar. Beleza, doutor Ibrahim já abriu a sessão. Para todos, uma boa tarde. Estamos aqui mais uma vez no nosso Minhoca Imagem. É um prazer estar com todos vocês. Gostaria de passar agora a palavra para a doutora Ana Paula, que é a nossa residente do mês, que vai apresentar o caso para a gente, tá bom? Ana? Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Ana Paula de Faria Silva, sou R2 de Clínica Médica do Hospital Padre Bento, e eu estou acompanhando aqui o ambulatório de miocárdio e vou dar início à nossa discussão de caso. No dia de 25 de janeiro de 2016, o paciente AS, masculino, 35 anos, ele foi admitido aqui no PS do Dante, com relato de palpitações de início a 3 meses. Ele já tinha até um relato de uma internação anterior pelos mesmos sintomas. No eletroadmissional, a gente viu um ritmo sinusal, com extrasístoles ventriculares polimórficas frequentes, uma TV não sustentada, com QT corrigido de 480 milissegundos, e ele foi internado, então, para investigação. Negava comorbidades, história familiar negativa para morte súbita e positiva para DAC, ficou em uso de amiodarona, 200 mg dias, e metoprolol intercalado, 100 mg, 50 mg. Exame físico não tinha nenhuma alteração relevante, a não ser uma linfadenopatia inguinal palpável bilateral. Exames laboratoriais normais. Esse, então, foi o eletro de admissão, o primeiro eletro feito pelo paciente. A gente vê que ele está em ritmo sinusal, e aí no D2 longo a gente percebe uma TV polimórfica não sustentada, esse QT corrigido de 480 milissegundos. O próximo eletro tem uma diferença de mais ou menos 25 minutos do primeiro. A gente vê ectopias ventriculares frequentes, polimórficas no paciente. E também vários episódios de TVNS, né? Tem salvas de 3 que não sustentam. Internado para investigação, a gente realizou um Holter 24 horas no paciente. Ele tinha uma frequência média de 68 batimentos. Não teve pausas, a gente nota que teve bastante ectopias ventriculares, 7%, as ectopias supraventriculares foram menor que 1%, o paciente estava em ritmo sinusal, com BAV de primeiro grau, uma arritmia extrasistólica ventricular polimórfica frequente, TV polimórfica não sustentada, um ritmo ventricular acelerado e teve ausência de sintomas. Só queria dar uma pausa. Doutor Scolari, o que é que o senhor acha do caso até o momento? Um paciente jovem com bastante arritmia. Pensaria em alguma cardiopatia nesse primeiro momento? Acho que chama atenção, sim. Um paciente sem cardiopatia estrutural prévia sempre tem que chamar atenção. Esse é o principal sinal de alarme, né? É diferente de um paciente com histórico de uma cardiopatia isquêmica que se apresenta com arritmias, etc. Né? Então, esse é o paciente que a gente tem que investigar, que a gente tem que olhar doenças de depósito, doenças eventualmente congênitas, genéticas, etc. Perfeito, muito obrigado. Vamos dar sequência aqui. Dando continuidade à investigação, foi realizado alguns ecocardiogramas, para evidenciar alguma alteração estrutural. A gente tem aí o evolutivo dos ecos de janeiro de 2016 para julho de 2016. A gente percebe que os parâmetros estruturais permaneceram semelhantes e ele tinha uma fração de ejeção no primeiro eco de 42%, no segundo 48%. E para destacar, no primeiro eco dele, ele tinha uma cinesia de segmentos basais das paredes septal e inferior, uma hipocontratilidade dos demais segmentos, já tinha uma disfunção diastólica de VE grau 3, e sem hipertensão pulmonar.
Comparado com o segundo eco, ele apresentou uma ecogenicidade adjacente ao átrio esquerdo, uma provável massa extracardíaca, um afilamento da porção basal do septo intraventricular, medindo 3 milímetros, mantidas as acinesias e a ausência de hipertensão pulmonar, e foi identificado também uma presença de um derrame pericárdico difuso, de grau discreto, medindo 3 milímetros em sua lâmina maior, adjacente ao ventrículo esquerdo e sem sinais de repercussão hemodinâmica. Doutor Ibrahim, esses dois ecos são bem gritantes em termos evolutivos. Numericamente, os ecos são bem semelhantes, mas os achados do exame chamam bastante atenção. O que é que o senhor acha desse de janeiro para julho, esse evolutivo do eco? Chama muita atenção isso, né? Primeiro, algumas coisas que são interessantes. O átrio esquerdo não tem aumentado muito, né? E nem as dimensões do ventrículo esquerdo em termos de espessura. Já, por outro lado, a gente percebe uma diferença bastante expressiva no cálculo, tanto da massa, do índice da massa, como da fração de ejeção. Quer dizer, eu acho que, sem dúvida, a gente pode estar diante de pelo menos uma parte de variação individual de quem fez o exame. As pessoas podem ter tido uma interpretação um pouquinho diferente. Isso, nesse caso, pode ser pelo menos parcialmente explicado pela questão da massa que ele descreve. Ele descreve uma massa adjacente ao átrio esquerdo extracardíaca. Então, dependendo do momento que a pessoa está na fase respiratória, se ela faz uma apneia mais ou menos inspiratória ou mais expiratória, se movimenta um pouquinho, isso pode levar a distorções nas medidas que a gente está encontrando aqui. Porque a gente não está diante de nenhuma evidência de uma intervenção, alguma coisa que pudesse ser feita, que justificasse diminuição da massa e aumento da fração de ejeção num período de 6 meses, né? Um paciente que não se fez nenhum tipo de tratamento. Então, acho que é uma das condições em que a variabilidade do exame aumenta por causas externas, além de variar de pessoa para pessoa, tem uma causa externa, que é essa massa ao átrio esquerdo. É interessante que no exame de janeiro ela não tinha sido descrita, no exame de julho ela tinha sido descrita. Claro, pode ser que ela tenha crescido nesse meio tempo, é possível, mas como o paciente já fez aquele eco que ele está com sintomas, é possível também que não se tenha observado essa massa em janeiro de 2016, se tenha visto em julho, e isso levou essas dá para perceber que alguém fez um exame um pouco diferente do outro. E isso pode explicar, pelo menos em parte, essas modificações. Sindromicamente, me chamou a atenção o fato de ser jovem, bastante arritmia ventricular, com polimorfismo, uma fração de ejeção moderada, sem um coração aparentemente estruturalmente muito doente. Mas o que me chamou a atenção é que ele chegou com linfonodomegalia, um achado que poderia ser um achado incidental, exame físico, ou se eu imaginar, linfonodomegalia bilateral inguinal, e uma massa adjacente ao átrio direito, será que é um linfonodo mediastinal? Se eu fosse somar evidências, poderia ser um outro fator que chamasse atenção para esse caso. Corroboraria uma evolução progressiva de 6 meses, seria uma opção que a gente poderia abordar. Concordo com o senhor, de repente pode ter sido uma imagem não visualizada no exame prévio, mas também poderia ser alguma coisa que cresceu nesse meio tempo. E mudaria bem o nosso diagnóstico, né, diante desse know-how. No primeiro eco, me chamou a atenção uma importante disfunção diastólica, né, e lesões segmentares. Com história de DAC positiva na família, uma das hipóteses, para mim, nesse primeiro momento, seria uma doença arterial coronariana com infarto prévio, aparentemente, que ele não percebeu, né, sem um evento documental. Já esse segundo, me pareceu ser uma estrutura totalmente diferente de doença, se eu fosse analisar um eco depois do outro, evolutivamente falando. E eu não saberia qual doença exatamente eu procuraria nesse caso, vendo esse eco evolutivo. Eu acho que a ressonância vai nos ajudar um pouco mais à frente. A outra coisa que chama atenção, comparando o eletro com o eco, é aquele excesso de arritmias, inclusive com os períodos que você comentou de taquicardia ventricular não sustentável, e uma massa posterior ao átrio esquerdo. Então, isso é uma coisa que a gente não pensa muito numa complicação mecânica dessa massa provocando aquela arritmia ventricular. Ou podem ter outros nódulos que, eventualmente, o eco não percebeu, ou pode ter um comprometimento sistêmico pela doença que está provocando esse aumento de linfonódulos e que está levando também à presença de arritmias. Então, isso é uma coisa interessante que não dá para explicar pela presença dessa massa aquelas alterações de ventrículos, de ritmo cardíaco que a gente viu ao eletro. Outra questão interessante, só que cabe ressaltar, a gente sempre também tem que pensar em taquicardiomiopia, né? O que veio primeiro aqui?
Mas geralmente nas taquicardiomiopatías, aí pensando em um paciente jovem, uma displasia ritmogênica de VD, alguma coisa nesse sentido, a gente veria uma incidência muito maior de ectopias ventriculares. Geralmente, claro que o paciente ali estava em tratamento já, né? Já estava em uso de amiodarona de beta-bloqueador. Mas a gente vê no Holter, assim, 20% de incidência, né, de ectopias ventriculares, mas muitas vezes, assim, um limiar um pouco mais alto. Então, chamando a atenção que talvez fala a favor de que essas arritmias sejam secundárias a uma cardiopatia que vem se desenvolvendo e não o contrário, né? Mas tudo hipótese, né? Enquanto a gente não tiver ressonância e outras avaliações, a gente não pode afirmar. Beleza, obrigado, professor. Nesse primeiro momento, então, só para sumarizar o evolutivo dele, me parece que inicialmente parecia uma doença só arrítmica, com a lesão segmentar no eco, que deixou a gente um pouco na dúvida se poderia ser um ataque à cardiopatia, se poderia ser o secundário ao infarto no primeiro momento, e no segundo momento temos uma doença que parece ter um caráter sistêmico. Então a gente tem a abrir um pouco mais o leque de opções. Desculpa. O paciente, então, ele teve alta dessa primeira internação, assintomático, estável, e ele ficou aqui em acompanhamento com a gente no ambulatório, mas ele mantinha um quadro de arritmia ventricular, apesar do uso correto das medicações. Até então, ele estava só em uso de metoprolol 50 intercalado com 100 mg dia. Então, foi optado por acrescentar a amiodarona 400 mg dia e a orientação de reduzir a dose para 200 mg em um mês, e solicitar uma cintilografia, um DIP, uma nova ressonância cardíaca, e ele tinha umas queixas de tosse produtiva, uma rouquidão, umas queixas inespecíficas, então foi solicitado também um PPD e uma pesquisa de BK. No dia 29/3/2016, ele evoluiu com uma PCR durante a realização da cintilografia com dipiridamol e talho na fase de captação de imagens. Essa parada foi em FV, ela foi revertida após 9 choques e 10 ciclos de RCP. Excelente. Doutor Ibrahim, diante desses achados, eu queria pedir a gentileza de nos mostrar a ressonância dele, que ele tem uma ressonância desse período de 2016. Perfeito. Ele tem mais de um exame, então deixa eu localizar essa aqui. Essa é de janeiro de 2016, né? Você quer que eu mostre? Isso, por favor. Perfeito. Deixa eu só deixar anonimizado aqui a imagem e eu mostro para vocês. Eu estava com o nome dele aparecendo. Turma, você está prestando atenção, né, turma? Bom, quem acompanha essas reuniões... Então, vamos lá, olha, que tem bastante coisa aqui para ver. Quem acompanha essas reuniões está acostumado com a gente começar com essas imagens mais amplas aqui de campo de visão, e nesse caso é absolutamente fundamental. Aqui, para se ter uma ideia, esse é um rapaz jovem, a gente vê aqui que ele devia ser bastante ativo fisicamente, tem uma musculatura tanto peitoral como dorsal bem desenvolvida. Opa, parou de compartilhar, né? Vocês estão vendo as imagens ainda ou não? Sim, estamos vendo. Tá. Ele tem musculatura peitoral e dorsal bem desenvolvida, mas aqui nós estamos na altura da traqueia, isso que a gente vê são as carochas jugulares, e aqui a gente já observa, olha, uma massa, né? Várias massas com impressão de serem lobuladas, isso aqui é o esôfago, aqui é a traqueia, aqui são estruturas vasculares, e aqui a gente tem essa massa lobulada, olha, que vem desde lá de cima, tem aqui nas faces mais anteriores. Conforme nós vamos chegando perto do coração, a gente observa toda essa massa aqui envolvendo a carina, que é a carina do broncofonte esquerdo e broncofonte direito. Olha aqui, essa massa de conteúdo aqui e de hiperintensidade de sinal. E, efetivamente, por aqui a gente não vê nenhum contato dessa massa com a cavidade ventricular esquerda ou ventricular direita. A relação mais próxima dela é mesmo com o átrio esquerdo, como a gente vê aqui. Notem que é uma massa heterogênea, com área mais brilhante, como a gente vê aqui à esquerda, e menos brilhante, como a gente vê aqui à direita. E, no que nós vamos olhar nas imagens coronais, chama bastante atenção isso. Aqui está a coluna, né, com a torácica, claro. Aqui a aorta. E aqui essa estrutura, essa massa com sinais de heterogeneidade, áreas mais brilhantes e áreas menos brilhantes, como a gente vê.
nesse local, aqui interposto entre o átrio esquerdo e a coluna. Tá? E à medida que nós vamos fazendo outras séries, essa série, que é aquela série mais para ver edema, a gente de novo percebe que tem áreas mais brilhantes, uma massa de conteúdo heterogêneo, com áreas mais brilhantes, áreas menos brilhantes. Essas áreas mais brilhantes provavelmente são líquido, mas no miocárdio a gente não viu nenhum sinal de edema nessa aquisição. Nesse outro caso, nessa outra série, demorando um pouquinho aqui para mudar, a gente de novo continua mais pesado para ver a água e a gente não consegue perceber regiões de edema, mas tem sim áreas hiperatenuantes, e o fato de ter caído um pouco a intensidade sinal sugere que pelo menos parte desse tecido aí possa ter gordura aí dentro. Aí a cine 4 câmaras, esse é o átrio direito, esse é o átrio esquerdo, esse é o ventrículo direito, esse é o ventrículo esquerdo. Vou colocar aqui para contrair. A gente observa que tem um certo turbilhonamento da drenagem das veias pulmonares, provocadas aí pelo deslocamento em virtude da massa, mas a massa não interfere com a mecânica de contração ventricular. Mas, para reforçar uma coisa que o Scolari já tinha dito, existe uma alteração da sincronia contrátil. Observem que a parede lateral está batendo diferente da parede anterior. Então, muito embora a gente não veja nenhuma interferência mecânica dessa massa com o coração, a gente percebe que o coração está com sua sincronia contrátil alterada nessa imagem em si que a gente vê aqui. Agora, em eixo curto, nós vamos observar a mesma coisa, uma alteração da sincronia contrátil, mas sem queda significativa, sem nenhuma alteração estrutural significativa, perdão. Nós vamos ver aqui, opa, a imagem aqui não está boa, agora melhorou. Nós vamos ver aqui, olha, observe o final de sístole, mais para frente ele vai até que contrai bem, porções mais basais ele começa a contrair um pouco pior, e com algumas áreas que lembram aumento da espessura miocárdica. Então, são áreas assim, daquelas hipertrofias muito marcadas, que chamam muito a atenção por um ou por outro motivo, mas sem dúvida a gente percebe que tem áreas de espessura diferentes, até que chega nas porções mais basais, aí sim ele é afilado. Então, é interessante que parece que tem um derrame pericárdico discreto. É interessante também que parece que de fato existe alguma repercussão cardíaca. De novo, muito embora não exista nenhuma relação estrutural ou de continuidade entre a massa e o comprometimento ventricular. Nessas situações que a gente tem uma massa tumoral, como é esse caso, tem aqui uma essênciazinha mitral bem pequena, dirigindo aqui contra a parede posterior. Como a gente costuma fazer aqui, eu vou colocar um pouquinho de cor, só para ficar mais fácil perceber. Aqui, ó, esse jatinho verde aqui vindo do ventrículo esquerdo para o átrio esquerdo, esse jatinho se dirigindo contra esse pedacinho de parede da veia do lobo superior esquerdo, e aqui esse pedacinho de átrio esquerdo, está aqui o jato da insuficiência. Uma coisinha discreta. Nesses casos, é fundamental que a gente observe bem a perfusão, até para perceber se não existe, apesar de nós não estamos percebendo diretamente do ponto de vista visual apenas, alguma invasão tumoral, alguma área que possa mostrar algum comprometimento, e a gente vê que a perfusão é perfusão normal de miocárdio. Então, agora olhar as imagens de realce. E o realce tardio mostra, olha que interessante, né? Aí sim a gente encontra uma justificativa para aquelas arritmias, porque a gente já encontra áreas de lesão miocárdica. Então, esse é um moço de 35 anos, provavelmente muito ativo fisicamente. Depois, em virtude dessas imagens, tem até umas perguntas para fazer para vocês, mas que a gente percebe que tem áreas de realce tardio no subendocárdio da parede lateral e no subendocárdio até transmural da porção basal do septo. Porção basal do septo que se mostra bastante realçada, né? Não é uma área extensa, mas é uma área, não aqui na porção basal, mas é uma área de realce bastante intenso. Na porção média do septo, nós temos uma área, pelo menos, de realce mesocárdico, e imagens compatíveis com realce, aqui também no endocárdio da parede mais lateral, as porções mais distais. Aqui fica mais claro, eu sei que o pessoal que faz a imagem já está dando que fosse real, mas aqui a gente vê mais claro. Eu sempre digo meio sério, meio brincando, que quando a gente vê uma imagem numa série só,
ela pode ser um artefato, quando a gente vê a imagem mais uma célula, costuma ser um fato. Então, a gente tem realce no papilar, eu lembro daquela imagem de ciência mitral, nós temos realce no coração, né? Mais de um ponto. Então, isso provavelmente é o motivo pelo qual ele tem tanta arritmia ventricular. Mas vamos voltar os olhos para as massas e perceber que essa massa também captou contraste, que essa massa também mostrou realce, mas mostra a área de ausência de realce. Então, é uma massa formada por mais de um tipo de tecido. A gente já tinha tido uma dica disso quando a gente viu que existia, quando fazia aquela série mais pesada em água, algumas áreas da massa ficavam mais escuras. Agora a gente percebeu que algumas áreas realçam, são vascularizadas e realçam, mesmo que não tenha a imagem de perfusão, não tenha visto aqui a massa. E, por outro lado, existem áreas que não realçam, pelo contrário, ficam um sinal bastante escuro. Então, por aqui, olha, essa imagem aqui é a última que eu vou mostrar desse primeiro exame, eu acredito, deixa eu só... É a última que eu vou mostrar desse primeiro exame. A gente percebe de novo essa massa com áreas de realce e áreas em que ficam praticamente sem sinal, ao lado do realce do miocárdio. Isso aqui, vou só aproveitar para lembrar que como é importante a gente prestar atenção em tudo, porque às vezes os olhos podiam ficar tão voltados para a massa que a gente esquecesse de ver esse realce ventricular. E notem que curioso, aqui na parede inferior, um pouco proximal em relação aqui à inserção papilar posterior, esse que tem realce maior, tem um realce epicárdico aqui. Então, pode ser que exista uma relação entre as duas coisas, mas em virtude também do desenvolvimento muscular que eu vi desse rapaz e tal, eu queria até saber de vocês se ele pratica musculação, pratica algum esporte que possa usar alguma substância exógena, alguma coisa assim. Não tem relato, professor, disso. E outra coisa que eu queria lhe perguntar é se essa massa é linfonodo, se parece linfonodo. Essa massa lembra uma massa de linfonodos, um conglomerado de linfonodos. Claro que sempre que a gente vê massa no mediastino, a gente vai lembrar de teratoma, timoma e o terrível linfoma, né? Então poderiam ser linfonodos. Mas outras massas posteriores ali atrás podem acontecer. A gente pode ter tumores da linhagem nervosa, a gente pode ter até osteosarcoma das vértebras. Então, lembra um pouco o linfonodo, sim, lembra um conglomerado de linfonodo, mas só por lembrar um conglomerado de linfonodo, a gente não pode botar uma pedra e dizer que é um linfoma ou alguma coisa assim. Entendi. Doutor Scolari, você teria alguma hipótese que você queria, com essa imagem, você conseguiria focar mais? Por exemplo, a gente já pensou em linfoma, ele tinha linfonodo no começo. Quais outras doenças você pensaria mais nesse caso? Porque um paciente que tem, aparentemente, num primeiro momento, parecia que tinha uma doença cardíaca e uma outra doença. Será que é a mesma doença? São duas doenças no mesmo doente? O que é que você acha? Eu acho que nunca são duas doenças no mesmo doente. Provavelmente é tudo a mesma coisa, né? Não, eu acho que além do que já foi citado, tem que se lembrar também de sarcoidose, né? Apesar de a gente não ver ali nenhum outro comprometimento, a princípio é só cadeia linfonodal, isso é menos comum, mas tem que ser levado em consideração e essa massa tem que ser biopsiada, né? Acho que passa por aí o nosso diagnóstico. Certamente ela é acessível por mediastinoscopia, provavelmente por biópsia endobrônquica também, é possível fazer coletar material. E acho que passa por aí, né, para a gente poder definir, e até porque se for, por exemplo, sarcoidose, a gente tem uma perspectiva terapêutica bem interessante, né? E sendo alguma neoplasia, muda completamente, né, a condição do caso também. Maicon. Oi, eu ia pedir para o Tuma fazer um comentário mesmo. Oi, pode falar. Paramos aqui no caso. O que eu queria comentar primeiro foi da indicação. Primeiro, quando você falou que foi pedido ressonância e cintilo com dipiridamol e talho, me causou um certo estranhamento. Mas depois que eu descobri que o paciente parou no dipiridamol, eu agradeci por ele ter feito só cintilografia. Mas eu concordo, o doutor Scolari foi preciso, que sempre geralmente é só uma doença que explica tudo, e a sarcoidose, um acometimento inflamatório, e a sarcoidose em especial, seria uma excelente hipótese para explicar tudo. Né? O doutor Ibrahim descreveu muito bem as imagens da ressonância, mas só lembrando, especialmente para os residentes da CARD, da clínica, que a ressonância
avalia o estresse farmacológico com dipridamol e a viabilidade miocárdica também. Então, talvez toda essa avaliação poderia ser feita num exame só, mas ainda bem que nesse caso não foi. Tirou o time de campo. Que bom, que bom. Vamos seguindo com o caso, tá? Então, dando continuidade à investigação, foi realizado um PET-CT oncológico no dia 11 de abril de 2016, e ele evidenciava um hipermetabolismo glicolítico, tanto em linfonodos e linfonodomegalias de cadeias supra- e infradiafragmáticas, que era suspeito de uma atividade inflamatória, quanto em pequena opacidade irregular no interstício peribroncovascular, de segmento lateral do lobo inferior direito, e umas áreas focais no externo e nos arcos costais. Foi optado, então, por iniciar um esquema terapêutico para sarcoidose disseminada. Foi introduzida a azatioprina 3 comprimidos, alternados com 4 comprimidos, além de prednisona 60 mg dia e o implante de CDI. Cita o resultado da biópsia. Ele realizou uma pleuroscopia por vídeo e foi biopsiado nessa massa que a gente tinha visto na ressonância, e o resultado da biópsia foi uma linfadenite crônica granulomatosa do tipo tuberculoide, com barra e fungo negativos. O que fortalece ainda mais a questão da doença granulomatosa da sarcoidose, né? Aí conta. Após 2 meses do início do tratamento, realizamos um novo PET-CT para ele no dia 25 de 6 de 2016, e no laudo comparativo a gente percebeu uma redução do hipermetabolismo glicolítico nos linfonodos e linfonodomegalia nas cadeias supra- e infradiafragmáticas. Essa redução também apareceu na pequena opacidade irregular no interstício peribroncovascular, e não se observava mais hipermetabolismo em áreas focais no externo e nos arcos costais, né, mostrando uma resposta ao tratamento. Com isso, a gente consegue centralizar tudo numa doença só, né? Bom, os próximos slides são as imagens do PET-CT. A doutora Priscila se encontra? Eu acho que não. Ela disse que não ia conseguir entrar. Doutor Brian, o senhor poderia nos ajudar na interpretação dessas imagens? Vou tentar. O PET-CT ele é mais difícil de fazer do que de interpretar, né? Ele é mais ou menos assim. Onde ele interpreta, ele fica marcado, onde ele não capta, ele não fica marcado. Então, nas imagens axiais que a gente percebe ali, são aquelas áreas roxas que tem alguma captação. A gente lembra que ele é um marcador de processo inflamatório ou de atividade metabólica, dependendo de qual é a substância marcada. Por exemplo, se você injeta a glicose marcada, ele vai captar a imagem metabolicamente ativa de coração em sofrimento isquêmico. Se você injeta algum metabólito mais ligado a algum tumor, ele vai mostrar onde aquilo está se desenvolvendo, tem atividade. E aqui o que a gente percebe nas imagens roxas são os locais que têm captação e, portanto, atividade presente, atividade inflamatória presente, que nas imagens preto e branco coronais, principalmente, a gente nota essas áreas mais escuras aqui, que praticamente reproduzem aquela imagem, principalmente na região cervical, na região torácica menos, né? Para a região torácica a imagem da ressonância parecia mais extensa do que aqui, mas aquela ressonância era de janeiro, e esse exame aqui é de... quando? A data de maio, né? Não, maio. Então tá, então pode ter acontecido alguma coisa entre os dois exames para a gente perceber aí que tem menos regiões captando do que tínhamos antes, regiões com a imagem dos gânglios, a imagem da massa ali pela ressonância, né? Então a gente vê isso. Tem mais, pode ir para frente? Tem mais algumas imagens. São algumas... É isso, olha, volta aquela, por favor. Olha aqui, na anterior. Esse. Olha agora na região cervical, essa aqui é uma imagem interessante. Se vocês olharem em cima, à esquerda vocês têm a tomografia, à direita, que é só em graus de cinza, à direita vocês têm a somação da imagem da tomografia mais o PET. Vejam que essa era aquela região que lá na primeira ressonância a gente já tinha percebido a presença dessa massa, com aqueles gânglios aumentados, e aqui a gente percebe que existe uma superposição da área de presença de gânglios e de presença de atividade inflamatória, né? Pode o seguinte, nas imagens seguintes, isso, a gente começa a perceber que não é um paralelismo tão grande. Olha, por exemplo,
Se vocês olharem à esquerda, vocês vão ver que parte daquela massa aqui está brilhante, está mais branca, e essa não tem captação quando a gente olha nas imagens do PET. Já a imagem à esquerda tem. A imagem à esquerda a gente observa a área de captação ali. Nas imagens superiores à direita, vocês percebem uma coisa interessante, que é uma captação intensa no miocárdio. Pode ir em frente? A captação do miocárdio permanece, algumas áreas mais brilhantes que outras, e, de novo, aqui a gente não tem o mesmo paralelismo no tórax, tem mais regiões de aumento da massa, de aumento da estrutura do que praticamente de captação, enquanto que à direita a gente percebe que tem atividade linfonodal também no abdômen, onde a gente não tinha chegado antes com as nossas ressonâncias, né? Então, aquelas imagens que a gente vê aqui na região infrahepática são também regiões de captação, são gânglios que estão metabolicamente ativos ali. Pode ir próximo. Eu acho que são só essas mesmo, professor. Eu queria, antes de vocês fazerem os comentários, mostrar, eu estava sendo muito conservador na descrição, porque eu queria mostrar agora para vocês os outros, a gente tem, além dessa ressonância, a gente tem 2 outros exames. A gente tem... Só um comentário, porque essas imagens de PET-CT, elas são pós-tratamento. Tá? E elas pós-tratamento, então, assim, imagine como eram no passado, né? Pois é. Eu queria mostrar para vocês a tomografia pré-tratamento. Nós temos, provavelmente, no dia que foi feito o exame, quem viu ficou interessado em complementar, e é por isso que eu estava sendo conservador na descrição. Vocês estão vendo as imagens da tomo? Sim. Estão pequenas, mas estamos vendo. Legal. A primeira coisa que a gente vai observar são nessas atividades... Estão pequenas? Acho que ainda não abriu, doutor. Tá. Acho que não. Vou parar de compartilhar e vou compartilhar de novo. Vamos ver. Agora? Pronto. Ok. Então, a primeira coisa que a gente observa são essas imagens que estão com janela pulmonar, que a gente tem captação pulmonar. Se a gente... Provavelmente, quem fez a ressonância na hora já deve ter pensado em sarcoidose, e aí fez a tomografia para a gente correlacionar. E aqui sim a gente fica muito confortável de dar o diagnóstico de sarcoidose, porque a ressonância, embora ela tenha mostrado bastante bem aquela massa no mediastino, como vocês podem perceber, ela não vê bem pulmão. E a gente tem visto muita gente atualmente forçar o diagnóstico de sarcoidose em casos sem nenhuma manifestação pulmonar, o que existe, mas é muito raro. Então aqui foi feita a complementação e a gente observa a presença de gânglios, a presença de massas, na verdade, né? Assim a gente escreve, no parênquima pulmonar. Essa é de janeiro também, é junto com aquela ressonância. De novo a gente vê aquela massa expandida aqui, então veja como os exames se complementam. Pela ressonância, eu não tinha uma visualização tão boa do parênquima pulmonar. Pela tomo, eu vejo bem o parênquima pulmonar, vejo aqueles nódulos ali, mas não tem a individualização que a gente tem aqui na ressonância. Eu não consigo perceber pela tomografia sem contraste tão bem o que tem ali naquela região. Foi feito o contraste e, de novo, aqui, se você mostrar isso para um residente de radiologia que tem 6 meses, não, tem 6 horas de treinamento, ele vai falar, isso é uma massa ganglionar. Isso é muito característico, essa coisa homogênea que a gente tem aqui. Então, complementa aquela informação que a gente tinha. Notem como a gente não percebe nenhuma alteração estrutural no ventrículo esquerdo, né? Em um ventrículo esquerdo que tinha muita área de realce e que tinha extensas áreas de atividade inflamatória pelo PET. E aqui é feita uma aquisição tardia que mostra de novo essa massa heterogênea. Vejam que a área aqui é muito maior de extensão de comprometimento do que tinha no outro PET, no PET-CT. Por quê? Porque a tomografia do PET-CT, como o Maicon disse, foi feita depois do tratamento. Então, seguramente deve ter tido uma diminuição de volume disso aqui. Tá? E, de novo, a gente observa essas imagens pulmonares. Então, aí, juntando as imagens daquela ressonância com as imagens dessa tomo, a gente não tem outra opção que não seja fazer o diagnóstico de sarcoidose com comprometimento do coração e provavelmente dando aquelas manifestações arrítmicas. Então, por isso que eu fui tão conservador e fiquei levantando umas hipóteses fantasiosas na ressonância, que é para lembrar de que, para a gente ter certeza, sempre é bom a gente ter documentação de que tem gânglios em outros lugares e principalmente comprometimento pulmonar. Sarcoidose cardíaca sem comprometimento pulmonar
talvez vocês vão mostrar algum levantamento, mas é uma coisa que não chega a 10%, é uma coisa muito rara dentro de uma doença que não é tão frequente assim. Então, eu queria mostrar essas imagens para vocês exatamente por isso. Excelente, professor. Ficamos assim com toda a propedêutica montada da doença, né? Só para a gente mostrar o último slide da evolução do doente, para a gente passar para a discussão do caso. Pronto. Então, concluindo esse caso, ele é um paciente com uma miocardiopatia dilatada e uma sarcoidose disseminada. Ele segue em acompanhamento aqui com a gente no ambulatório de miocárdio e ele faz também acompanhamento em um ambulatório externo, no hospital externo, no Hospital São Paulo, para pulsoterapia. O CDI que foi implantado no dia 1º/7 foi evidenciado 23 choques apropriados por UFV. Ele tem um eco recente de 2018. A gente trouxe aqui só para ressaltar a melhora da fração de ejeção dele, que foi para 58%. Ele mantém uso de metoprolol, agora na dose de 100 mg de 12 em 12 horas, amiodarona de 200 de 12 em 12, prednisona numa dose mais reduzida de 7,5, o micofenolato, 1.000 mg dia, a vitamina B6 e o omeprazol. Ele mantém com uma dispneia, grandes esforços, mas não tem nenhuma nova queixa e mantém estável clinicamente. Excelente, obrigado, Ana. Difícil tratamento, né? Muito controle de frequência, muito controle de ritmo e também da frequência para manter mais baixo. E imunossupressores aqui com um certo tempo. 2016 para cá já está com 5 anos que ele está fazendo todo esse tratamento. Imagine o quanto essa doença não é agressiva. Gostaria de passar agora para o Marcelo, que é o nosso residente, que vai apresentar um pouquinho mais sobre a doença em si. Eu vou fazer uma pequena revisão sobre sarcoidose cardíaca, e assim a gente conseguir discutir um pouco mais, tá? Marcelo? Bom, boa tarde a todos. Eu sou Marcelo, sou R1 aqui do Instituto. A gente vai focar um pouco mais na parte cardíaca da sarcoidose, que eu acho que é o tema que mais nos interessa aqui no momento. Bom, para começar, entrando mais na definição do caso, que a gente tem que entender como palavra-chave que é uma doença inflamatória, uma inflamatória na parte cardíaca, causando uma miocardite, por consequência de granuloma não caseoso. E aí se diferencia da tuberculose também, que a gente sabe que a tuberculose é um granuloma caseoso, é um infiltrado de estiócitos por um permeio de bactérias, micobactérias, e no caso da sarcoidose, esse granuloma não caseoso sem essas bactérias de permeio. É uma doença extremamente rara, até por ter um diagnóstico difícil, ela acaba sendo subdiagnosticada, mas a gente tem que o dado da sarcoidose cardíaca em pacientes com sarcoidose sistêmica gira em torno por volta de 5%. Mas por ser subdiagnosticada, a gente tem dados de autópsia norte-americana que esse número se eleva para por volta de 30%. Eu tinha visto também no UpToDate, em dados japoneses, que esse número sobe ainda mais, vai por volta de 40% a 70%. Então, o acometimento do coração na sarcoidose sistêmica é bastante importante. A apresentação clínica da sarcoidose pode variar desde uma descoberta acidental de uma IC, com bradicardia, ataque, arritmias, é uma tempestade elétrica que esse paciente pode apresentar, desde abrindo com um quadro de uma morte súbita. É um diagnóstico difícil, que envolve, inclusive, o diagnóstico de certeza, uma biópsia subendocárdica, então acaba sendo ainda mais complicado de ser realizado. E também a gente sabe que ela pode apresentar de forma isolada, não necessariamente com sarcoidose sistêmica, diferente do nosso paciente, que tinha cometimento de linfonodo, tudo. Bom, um pouco sobre a epidemiologia da sarcoidose, de modo geral. É uma doença que acomete mulher de meia idade, principalmente. Pode ter um acometimento sistêmico de todos os órgãos do corpo, principalmente coração, pode ter acometimento de pulmão em menor grau, acometimento de pele, acometimento ocular. Da nossa parte, da parte cardíaca, por ser uma doença inflamatória, a gente pensa muito em distúrbios de condução, pensando muito em bloqueios atrioventriculares, arritmias ventriculares, isso de modo mais inicial. Progredindo com o aparecimento desses granulomas nos miócitos cardíacos, evoluindo com aneurisma de septo basal, é importante a gente lembrar, e também ocasionando essas outras arritmias ventriculares mais importantes. É importante também
que esse granuloma ele pode ter um acometimento do músculo papilar e aí sim desenvolver uma IEM papilar, que é muito comum nesses pacientes também. Sobre a clínica da sarcoidose cardíaca, pode apresentar como palpitações, pré-síncope, tudo isso para acometimento do tecido cardíaco e sintomas mais inespecíficos, como fadiga, dispneia, ortopneia e a morte cardíaca súbita. O bloqueio AV é a arritmia mais comum que esses pacientes vão apresentar, 44%, podendo se iniciar como um BAV de primeiro grau, de maneira mais silenciosa, e aí sim progredindo para síncope e morte súbita. As arritmias ventriculares vão estar presentes em 30% dos pacientes com sarcoidose cardíaca e podem aparecer, aí sim, em formas mais avançadas da doença. Outras alterações que podem acontecer eletrocardiográficas na doença são prolongamento do intervalo PR, bloqueio atrioventricular de segundo e terceiro grau, prolongamento do QRS, arritmias atriais, ondas Q patológicas e algumas outras alterações inespecíficas do segmento ST. Esse é um corte histológico de uma biópsia subendocárdica. Na parte de cima da tela, a gente vê o granuloma não caseoso, são células, são estiócitos, circundando um meio necrótico. A gente consegue ver mais nessa parte de cima e mais à direita da tela também, esse granuloma não caseoso. Essas são duas imagens de ressonância, que a gente vê, sim, o acometimento do granuloma causando um aneurisma de septo basal, a gente vê na setinha branca à esquerda, e na imagem da direita, uma imagem de realce tardio, com o gadolínio, a gente consegue ver também esse acometimento de septo basal, marcando mais essa parte septal. Esse sim já é um PET FDG, que na verdade o FDG é um análogo da glicose, e ele vai marcar áreas de intensa atividade metabólica, intensa atividade inflamatória, que a gente também consegue enxergar na terceira linha, um acometimento mais septal. Bom, indo para os critérios diagnósticos, eu acho que fica bem evidente na parte dos critérios da Heart Rhythm Society de 2014, que ele dá duas formas de diagnóstico. O diagnóstico confirmatório histológico, que vai envolver a biópsia endomiocárdica com esses granulomas não caseosos, não sendo identificado nenhuma outra causa alternativa. E a gente também pode dar o diagnóstico clínico. A gente chama de sarcoidose possível daí. Isso vai se basear no diagnóstico histológico da sarcoidose extracardíaca. A gente pode fazer o diagnóstico por uma biópsia de tecido, por exemplo, de pele, associado a algumas outras alterações. Por exemplo, uma cardiomiopatia com bloqueio atrioventricular responsível à terapia imunossupressora. Então, esse paciente vai ter melhora tanto da parte eletrocardiográfica quanto da parte estrutural, que foi o que aconteceu com o nosso paciente também. Melhorou a fração de ejeção, tudo. Ou paciente com uma fração de ejeção reduzida, menor de 40%, sem alguma outra causa aparente. Algumas outras alterações eletrocardiográficas, como BAV de segundo grau, Mobitus 2 ou de terceiro grau, redução de fração de ejeção menor que 50%, aquele padrão que a gente viu no PET ali também, com glicose marcada compatível com sarcoidose, um padrão de captação do gadolínio compatível com a sarcoidose também, e o realce tardio na ressonância com padrão compatível com sarcoidose cardíaca. O tratamento, basicamente, inicialmente, a gente vai tratar os sintomas de IC, um paciente com congestão, a gente vai fazer uso de diurético, vai ser usado IECA ou BRA, e o tratamento mais direcionado à causa, o tratamento da inflamação, inicialmente com corticoide. Aí tem bastante divergência na literatura de como é que a gente vai iniciar o tratamento, mas a dose preconizada inicialmente é de 0,5 miligrama por quilo. Essa dose a gente mantém por um tempo de pelo menos 1 a 2 meses, fazendo desenvolvimento progressivo em mais ou menos 1 a 2 anos, podendo associar imunobiológico caso a gente não tenha resposta inicial à terapia com corticoide. A gente pode usar infliximab, pode usar azatioprina, enfim, seguindo, caso o paciente tenha indicação de marca-passo ou CDI, também vai ser uma possibilidade do tratamento. E por último, com paciente refratário a tudo isso, o transplante cardíaco também torna-se uma opção para esses casos. Acho que seria isso que eu queria falar sobre uma breve revisão do tema. Obrigado. Muito bom.
Alguma consideração, doutor Ibrahim, que você queira colocar nessa apresentação? Eu vou me permitir aqui mostrar uma segunda ressonância que esse paciente fez. Sim, claro. Até para aproveitar alguns comentários. Eu gostei muito da revisão que foi feita e eu queria mostrar algumas coisas. E o pessoal que trabalha aqui mais de perto com a gente sabe que eu tenho uma certa implicância com uma tendência atual de se fazer o diagnóstico de sarcoidose em todo caso que tem realce epicárdico. Então, tem realce subepicárdico, que não se explica direito, o pessoal já vem lá sarcoidose. Então, algumas coisas eu queria que a turma lembrasse. Primeiro, não é uma doença tão comum, mas quando tem, geralmente tem um comprometimento sistêmico. Então, é bom a gente procurar gânglios que aparecem aqui agora para fazer o diagnóstico. Segundo, nem todo realce epicárdico é por sarcoidose. Outros processos inflamatórios, até consequentes a modificações genéticas, podem ter levado a isso. Terceiro, a gente faz o diagnóstico, até levanta a bola com muita segurança na fase inicial, mas depois que é feito o tratamento, não existe um paralelismo muito grande entre a massa persistir e aquela atividade inflamatória que a gente tinha antes. É isso que eu queria mostrar para todo mundo. Então, vejam nessa ressonância de controle, ela foi feita 2 meses depois daquele PET-CT que a gente viu. Olha como a gente tem massa extensa ainda, praticamente sem nenhuma redução em relação ao que tinha inicialmente. Olha aqui a porção mais posterior do mediastino. A gente percebe aquela massa lobulada em todo o mediastino posterior, praticamente tudo que tinha antes. Então, não é porque a massa persistiu que o tratamento não funcionou. Aí o tratamento vai mostrar se existe ou não atividade inflamatória residual. E isso é que é importante nesses casos. A primeira coisa que eu queria mencionar. A segunda, para mostrar como a revisão foi bem feita, eu queria mostrar 2 coisas para vocês. Primeiro, o comportamento contrátil da porção mais basal, né? Para ver que realmente a gente não pode chegar a falar em aneurisma, mas ele está tentando, ó, porque está tentando aqui fazer um aneurisma. Olha aqui, até fez aqui uma certa discinesia da porção basal, como você mostrou na sua revisão. Foi boa mesmo, não estou sendo irônico, não, nem um pouquinho de ironia. E por fim, mostrar o realce tardio, que, como eu disse para vocês, existe essa tendência, as pessoas falam, tem um realce tardio, a gente não consegue explicar, deve ser sarcoidose, porque esse realce tardio é epicárdico. Não. E é muito difícil uma coisa só definir o diagnóstico das coisas, de definir o diagnóstico. Então, olhem esse realce, o realce que tem é transmural na porção daquele aneurisma basal, que a gente já comentou, por que motivo disso. O realce é subendocárdico nessa porção lateral, como era antes, e pega aqui o papilar. Então, aquelas coisas que principalmente a gente vai ver em grupos de discussão, realce epicárdico, sempre lembrar em sarcoidose. Não, a sarcoidose, outras coisas causam realces epicárdicos de padrão inflamatório, e a sarcoidose, principalmente nessa modalidade, como você colocou na sua revisão, que é a mais comum de comprometimento cardíaco, que é a sarcoidose sistêmica, a gente pode ter padrões de realce não epicárdicos, tá? E aqui um pouquinho de realce no ventrículo direito também, lembrar que ele quase sempre pode ser comprometido. Não sei se antes de passar para o escolar, se o Tuma ou o Luciano querem fazer um comentário a mais. A revisão foi muito boa, né, doutor? Muito. Eu acho que foi perfeito o seu comentário em relação a isso, de o realce epicárdico. Sempre já deita o paciente na toma, olha se tem acometimento pulmonar, se tem acometimento sistêmico, antes de sugerir a hipótese de sarcoidose. E esse caso ficou bem ilustrativo, né? Lembrar que é 5% só que tem a sarcoidose cardíaca, é um número muito pequeno. Dentro da doença que já é rara, o acometimento cardíaco isolado é mais raro ainda. Excelente, excelente. Para mim é uma grande oportunidade de poder seguir uma propedêutica e partir de várias possibilidades e conseguir filtrar até o diagnóstico propriamente dito, batendo com o preconizado nos critérios diagnósticos e ver toda a sinergia entre todos os métodos. Isso é excelente.
né? Tanto do ponto de vista de idade, quanto do ponto de vista realmente de prática para o doente. Eu queria, a reunião está chegando próximo ao fim, eu queria primeiro agradecer a presença de todos. Se alguém tiver mais algum comentário para colocar, será muito bem-vindo. Se não, queria pedir a gentileza do Dr. Ibrahim para fechar nossa sessão de hoje. Parabéns, acho que o caso foi interessantíssimo, é muito legal ver o carinho que vocês preparam, tanto a apresentação do caso como a revisão, parabéns de verdade. E é muito legal a gente poder avançar nessas doenças descobrindo que aquelas generalizações quase sempre estão erradas, né? Generalizações é porque 10 casos deram certo, a gente esquece dos 1000 que foram diferentes. Então a gente precisa somar os detalhes, olhar as coisas, ter cautela às vezes para afirmar que é uma coisa ou outra, lembrar que alguns exames têm mais utilidades que outros. O Michael foi muito feliz quando ele falou de sinergia, a gente fez a ressonância mostrando umas coisas, a TOM mostrando outras e o PET mostrando outras, então dificilmente a gente vai imaginar que algum exame seja o único das informações, e agora a gente volta para o eco lá do início e vê que de fato pode ter tido uma evolução favorável, porque a doença evoluiu favoravelmente, no começo estava numa fase de atividade inflamatória mais intensa, alguma coisa assim. Mas é isso, parabéns, muito obrigado, e para quem não estava presente no começo, vamos ter 2 semanas de folga por causa dos cursos, tanto de intervenção como do curso anual daqui do Dante, e a gente se vê para esse ponto alto. Vou passar 2 semanas tristes, sem participar do meu Alquimagem, e o ponto alto da minha semana volta em outubro. Valeu, pessoal, parabéns, obrigado, até outubro. Valeu. Grande prazer, muito obrigado, pessoal. Obrigado, professor.